Brasil tem 3 setores com muita chance de se tornar player mundial. É a questão do meio ambiente, da energia limpa e, evidentemente, do agronegócio, né? E você está tomando conta de um filão importante, que é essa parte que envolve indústria e meio ambiente, né? Conta como é que você vê essas 3 oportunidades. Assim, é um mundo mexido. Você tem aí um rearranjo na globalização, tá claro. Não é desglobalização, isso aí é discurso ideológico, né? Mas você tem um rearranjo, você tem um rearranjo no formato das cadeias globais de suprimento, tem um processo acelerado de digitalização no mundo, que desafia a inteligência artificial, tem um problema climático e de biodiversidade que eu acho que é uma das prioridades na caminhada humana. O Brasil não foge a esses desafios, mas eu tenho dito que na mesa do Brasil tem oportunidades extremamente relevantes. Se a gente olhar a história, talvez seja um momento de maiores oportunidades. Mas aí, quando eu olho isso e me animo, eu lembro do velho Roberto Campos, que eu fui colega na Câmara dos Deputados, né? E ele nos alertava que o nosso país, infelizmente, não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, assim, quer dizer, temos oportunidades. Você fala assim, o mundo precisa de alimentos. O Brasil tem uma experiência notável nesses últimos 50 e tantos anos. Nós saímos de importador de alimentos para alimentar quase 10% da população planetária. É isso aí. Quer dizer, temos crescimento de produtividade no agro, ou seja, temos como ampliar essa oferta sem destruir florestas nativas, né? Assim, um dado importante, quer dizer, não tem lugar no mundo hoje com disponibilidade de 80, 87 milhões de hectares de terras com algum nível de degradação que pode ser convertido para a produção de grãos, de fibras, caso do nosso setor, e de energia. Quer dizer, aonde tem no mundo não tem segurança jurídica ou tem guerra, né? E guerras que parece que, infelizmente, são duradouras, né? Então, assim, o mundo precisa de alimentos, o Brasil pode suprir. O mundo precisa de energia limpa. O Brasil tem uma matriz energética diferenciada, tem uma experiência em biomassa, inclusive no nosso setor de biomassa florestal. E, além disso, tem sol, tem vento, tem um parque de hidroeletricidade espetacular, quer dizer... A matriz mais limpa do mundo hoje, então? Se você evoluir, por exemplo, no hidrogênio de baixa emissão, o Brasil pode ser um provedor. Agora, quem faz energia limpa pode fazer produto limpo. Uhum. Olhar esse consumidor que está aí. O consumidor olha 2 coisas, consumidor moderno, rastreabilidade e pós-uso, né? Então, assim, um país como o nosso pode ser provedor de produtos. Aí sim, uma indústria não com retrovisor, olhando para trás, mas uma indústria olhando para frente das possibilidades. Quer dizer, então, assim, temos muitas oportunidades. Você olha, assim, nessa área do carbono, que é pouco discutido no Brasil. Quer dizer, os projetos que começam a nascer aí, Regreen, Biomas, Mombac, sabe, simbioses, quer dizer, para fazer restauração florestal de nativas, né? O nosso setor tem uma experiência notável, porque a gente planta em aproximadamente 10 milhões de hectares. Planta, colhe e replanta. E a gente conserva. Isso é um caso, ponto fora da curva no uso da terra no Brasil. A gente conserva 6,9 milhões de hectares. Trabalhamos em 10, conservamos 6,9 milhões, quer dizer. E aí, muitas vezes, reconstruindo a reserva legal, reconstruindo a APP, cuidando de reserva do patrimônio particular e assim por diante. Quer dizer, é uma experiência notável que o setor tem e que dialoga
com essa possibilidade da gente evoluir na restauração florestal, com o mercado de crédito de carbono, vendendo carbono para o mundo, né? Que a gente precisa pensar grande, né? Então, assim, eu vejo indiscutivelmente muitas oportunidades, temos ameaças também. Mas vamos falar das oportunidades primeiro. E, Paulo, uma das maiores oportunidades no seu setor é, como você falou, o estoque de terra degradada no Brasil. Nós estamos falando de uma estimativa de 60 a 100 milhões de hectares. É uma barbaridade essa quantidade. E talvez esse seja o ganho mais imediato, né? Vamos replantar essas áreas degradadas, e isso faria com que o Brasil se tornasse a primeira nação carbono neutro em um espaço curto de tempo. Por que isso, que hoje está no radar da indústria, parece que ainda não caiu a ficha na política? Parece que ainda está todo mundo fazendo corpo mole, entende que é oportunidade, mas não dá real atenção a essa medida que seria fundamental para o Brasil, tanto para o negócio, como o Brasil atingir essa marca da primeira nação carbono neutro no mundo. Assim, quando a gente olha a evolução do setor, o setor tem 3 marcas interessantes. Primeiro, apostou em ciência e tecnologia. Né? Segundo, apostou em gente, formação de capital humano. Terceiro, foi buscar abertura de mercados. Foi para o mundo, competir no mundo. Então, você vê que o setor tem características que se assemelham à Embraer, se assemelham à WEG Motores, se assemelham ao agro. Assim, numa visão macro, da gente pensar assim, por que algumas coisas deram certo no Brasil, por que algumas coisas deram errado, por que fica repetindo coisas que deram errado, só para o nosso raciocínio. Quer dizer, quando você vai no Mato Grosso do Sul hoje, que é uma fronteira do setor, você se emociona em ver o que está acontecendo, né? O setor está crescendo em terra fraca. O setor não compete com terra boa. Sim. Terra boa está produzindo grãos. É a terra mais fraca. Você vai lá e vê a substituição do pasto improdutivo pelo plantio de árvores. Vou dar um número aqui que é espetacular. O setor está plantando 1.800.000 árvores por dia. Nossa! E cada árvore plantada, ela crescendo, ela captura e estoca carbono, né? Quer dizer, faz um serviço ambiental notável. Quer dizer, você está substituindo o pasto improdutivo por uma atividade como essa. E isso é pasto degradado, que já é a maior parte das vezes. A maior parte das vezes. O setor está crescendo justamente nessa direção, né? Assim, o Brasil está tomando consciência disso, que é uma pergunta que está embutido na sua pergunta? Devagarzinho, sim, né? Está percebendo que nós temos um negócio aqui que deu certo. Até porque o Brasil está vendo o mundo vir para cá. Você olha no nosso setor, você tem expoentes como a Suzano, que é a maior produtora de celulose e fibras curtas do mundo, está completando 100 anos esse ano, está entregando uma planta industrial notável em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Você tem a Klabin, também centenária. Mas você tem os chilenos vindo para o Brasil. CMPC, Arauco, todas duas com investimentos robustos anunciados. Você vê todo o setor do mundo interessado em Brasil, né? Aliás, isso também está chamando a atenção, porque as próprias autoridades brasileiras, no contato com lideranças mundo afora, estão esbarrando com gente extremamente interessada no Brasil. Então, o tema está entrando, né? Você pode até falar assim, mas Paulo, na velocidade que precisava? Infelizmente, não. A gente podia ter uma velocidade maior, porque é uma janela de oportunidades escancaradas para o Brasil, nesse e em outros setores importantes. Volto a dizer, tem dever de casa para fazer também, não é? Sabe? Mas, Paulo, você sempre falou uma coisa aqui que me chama a atenção, que esse setor já se comprometeu com investimento na ordem de 105 bilhões de reais até 2028, né? Isso. Então, 105 bilhões, isso, na sua visão otimista, poderia ter sido maior esse investimento, ou essa já é uma marca que reflete o otimismo
dos investidores com esse setor? Assim, o setor, desde que eu cheguei, que eu vim para São Paulo, quando terminou meu último mandato de governador, eu vim para São Paulo para presidir a IBÁ. De lá para cá, o setor está entregando uma fábrica nova a cada ano e meio. Quer dizer, o setor tem um pé no agro, que ele produz a matéria-prima, e tem um pé na indústria, que ele processa a matéria-prima que ele produz. É uma agroindústria integrada, né? Então, assim, ele está entregando uma fábrica a cada ano e meio. Ele está na contramão da desindustrialização acelerada e com sinais de precocidade que o Brasil vive. Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar. Você pergunta, era possível que o investimento fosse maior? Tranquilamente, né? Quer dizer, o setor está submetido às condições de temperatura e pressão do Brasil. O nosso ambiente de negócio podia ser melhor? Claro. A confiança em termos de equilíbrio do país poderia ser maior? Claro que poderia ser maior. A segurança jurídica no país poderia ser mais robusta? Claro que poderia ser. Isso tudo que eu chamo de ambiente de negócio. Isso atrai o investimento ou empurra o investimento para outra direção. Porque, quer dizer, o mundo é todo competitivo, né? O investidor está olhando o mundo inteiro e as oportunidades que tem no mundo. Mas, assim, se a gente for listar na mão coisas que deram certo no Brasil, esse é um dos setores. Como Embraer, que a gente cita muito, como o agro, que a gente cita muito, como WEG Motores, que a gente cita muito, como o desenvolvimento de exploração em águas profundas de petróleo, que tem a ciência brasileira nisso e que foi um ganho importante, sabe? Então, assim, é um setor que deu certo e tem um passado bonito e tem um futuro aí positivo já contratado, na minha visão.